Já segui os rastros de um antelope pelas planícies e observei babuínos em silêncio entre os arbustos densos. Mas, nesta manhã, há outro rastro diante de mim, as pegadas de um lion. As pegadas do lion estavam marcadas profundamente na areia seca, nítidas e bem definidas. Coloquei minha mão sobre uma delas, mas ela ainda era muito maior. As bordas permaneciam intactas, mostrando que o animal havia passado por ali há pouco tempo. O caminho à frente não escondia sua presença. Um lion adulto não precisa fazer isso. Nesta savana, ele está acostumado a ver os outros animais saírem espontaneamente do seu caminho. Levantei-me lentamente e olhei para a faixa de capim alto à minha frente. O vento carregava o cheiro da terra seca e o aroma inconfundível da natureza selvagem. Eu sabia que o lion também já havia percebido nossa presença. Esse animal não observa apenas com os olhos, mas também percebe as menores mudanças no ambiente ao seu redor. O grupo se posicionou naturalmente, da mesma forma que fazíamos há muitos anos. Ninguém falou nada, nem foi necessário qualquer sinal. Cada um sabia exatamente onde ficar para manter um bom campo de visão e, ao mesmo tempo, preservar uma distância segura. Meu coração acelerou, mas minhas mãos continuaram firmes segurando o arco. O que exige cautela diante de um lion não é apenas sua força física, mas também sua tranquilidade e confiança. O capim alto, quase na altura do peito, escondia qualquer movimento à frente. Caminhei devagar, apoiando cada passo com cuidado para não produzir nenhum som diferente. Na savana, até o menor ruído pode mudar completamente a situação. E então eu o vi. No começo, apareceu apenas parte da juba escura balançando sob a luz do sol. Depois vieram os ombros largos e o corpo imponente surgindo entre o capim dourado. O lion saiu da sombra com absoluta calma, como se estivesse apenas nos observando em silêncio. Seu olhar não vacilava. Também não demonstrava pressa para ir embora. Apenas permanecia ali, confiante em seu próprio território. Aquele instante pareceu durar muito mais do que o tempo realmente passou. Nós nos observávamos em silêncio, mantendo uma distância suficiente para entender que aquele era um encontro raro. Naquele momento, tudo o que senti foi respeito pelo animal diante de mim, um verdadeiro símbolo da natureza selvagem, sempre atento e completamente integrado ao espaço onde vive. Continuamos avançando em um amplo arco, mantendo a distância e garantindo que ainda existisse uma rota segura para recuar, caso fosse necessário. Cada passo era cuidadosamente calculado. Lembrei das palavras dos mais velhos da tribo: quando estiver perto de um lion, mantenha calma, nunca vire as costas e observe tudo com atenção. Levantei lentamente o arco e puxei a corda com suavidade para não produzir nenhum som brusco. Minha respiração permanecia constante, enquanto minha mente estava totalmente concentrada no meu papel dentro do grupo. Cada movimento era guiado pela experiência, pela cooperação e pela responsabilidade com aqueles que caminhavam ao meu lado.
Quando a flecha deixou a corda do arco, ninguém avançou imediatamente. Todo o grupo permaneceu exatamente onde estava, continuando a observar a situação com o máximo de cautela. Cada passo seguinte foi pensado cuidadosamente para garantir a segurança de todos. Esperamos com paciência e só nos aproximamos quando tivemos certeza de que tudo estava sob controle. Sob o sol seco da savana, o Lion ainda transmitia toda a sua imponência. Eu não pensava em vitória. Vi apenas um animal magnífico que faz parte daquela terra há muito tempo. A jornada terminou não com orgulho, mas com respeito pela natureza. Na savana não existe espaço para descuido. Apenas calma, responsabilidade e a consciência de que cada encontro com a vida selvagem exige preparação e respeito. E você, se estivesse frente a frente com um Lion, qual seria a sua primeira reação? Compartilhe sua resposta nos comentários. Quando tivemos certeza de que tudo estava seguro, o clima mudou quase imediatamente. A tensão intensa daquele encontro deu lugar a sorrisos discretos e olhares de alívio. Olhei para meus companheiros, ainda cobertos de poeira e suor, mas com um sorriso evidente no rosto. Havíamos superado juntos um grande desafio. Durante o caminho de volta ao acampamento, nossos passos já não pareciam tão pesados quanto na ida. Alguém deu um leve tapa nas minhas costas. Outro relembrou o momento em que vimos o leão parado no meio da savana. Cada um contava um detalhe diferente, e a história ganhava vida a cada lembrança compartilhada. Não era uma forma de se exibir, mas de aliviar a tensão e guardar tudo o que aprendemos. Quando o acampamento apareceu à nossa frente, os adultos que haviam permanecido ali vieram nos receber com um sorriso de orgulho. Ninguém precisou fazer muitas perguntas. Todos entendiam que aquele resultado era fruto da cooperação e da coragem de todo o grupo. Os preparativos começaram assim que chegamos. Não havia confusão. Cada pessoa assumiu naturalmente a tarefa que já conhecia. Alguns reuniram lenha seca para acender a fogueira. Outros organizaram um espaço limpo para que tudo fosse feito de maneira eficiente. Coloquei meu arco no chão, respirei fundo e me juntei a eles. O preparo dos alimentos foi feito com cuidado para aproveitar ao máximo todos os nutrientes. Para nós, aquela não era apenas a refeição daquele dia, mas também uma forma de garantir energia para o grupo nos dias seguintes. Nada era desperdiçado. Os mais velhos ensinavam os jovens com paciência, explicando cada etapa do processo. Na sua opinião, o que é mais importante em uma caçada? A habilidade individual ou a cooperação de todo o grupo? Deixe sua resposta nos comentários.
A fogueira ganhou força enquanto o sol ainda iluminava a savana. O ambiente ficou acolhedor e cheio de vida. Alguns continuaram relembrando os acontecimentos da jornada, agora com um tom mais leve e acompanhado de risadas. As crianças sentavam por perto, ouvindo atentamente e fazendo perguntas de vez em quando. Para elas, aqueles momentos eram verdadeiras lições sobre cooperação, paciência e responsabilidade. Aku kuku akan bisa cokok atau biasa biasa kering. Kayak sini. Kami juga kayak sini, saya nak bayar oleh ni. Kita sih betul ya kalau terus juga mama coba apa. Ikan sama. Kayak mana? Olhei ao redor e senti claramente a alegria tomando conta de todos. Essa alegria não vinha apenas do alimento disponível para a comunidade, mas da certeza de que havíamos conseguido tudo isso juntos. Cada pessoa havia contribuído um pouco, e era justamente essa união que mantinha nossa tribo forte em meio à imensidão da savana. Naquele instante, percebi que essa preparação era tão importante quanto a própria jornada. Era a continuação natural do caminho, do desafio vivido lá fora até a união construída aqui dentro. E, vendo todos trabalharem lado a lado entre sorrisos e olhares de confiança, compreendi que aquele não tinha sido apenas um dia bem-sucedido, mas um dia que jamais esqueceríamos. Quando tudo estava preparado, sentamos juntos em um grande círculo sobre a terra seca e aquecida pelo sol. A luz do fim da tarde ainda iluminava a savana, cobrindo os ombros de cada um com um tom dourado suave. Recebi minha porção e senti o calor que ainda vinha da fogueira tecer a ponta dos meus dedos. Ninguém tinha pressa. Ninguém tentava pegar primeiro. Tudo acontecia seguindo a mesma ordem de sempre, preservada ao longo de muitas gerações. O primeiro pedaço de carne que levei à boca era muito mais do que alimento. Ele carregava toda a jornada daquele dia, desde as pegadas profundas marcadas na areia, passando pelo momento tenso em que encontramos o Lion na savana, até a perfeita cooperação de todo o grupo. Enquanto mastigava devagar, sentia um sabor intenso, natural e acolhedor. Nenhum tempero era necessário. A fumaça da fogueira, o vento e o sol já eram suficientes. Ao meu redor, as conversas aconteciam em voz baixa. Os que participaram da jornada relembravam cada detalhe com muito mais tranquilidade do que durante a tarde.
Alguns descreviam o instante em que o Lion olhou diretamente para nós. Outros contavam como o grupo conseguiu manter a formação e permanecer unido. As crianças estavam sentadas por perto, ouvindo tudo com atenção. De vez em quando faziam perguntas, e os mais velhos respondiam com paciência. Para elas, aquela era a primeira grande lição sobre calma e trabalho em equipe. Se você gosta de histórias autênticas sobre diferentes culturas, inscreva-se no canal. Olhei para os mais velhos da tribo. Eles comiam devagar, com o olhar sereno. Já haviam vivido muitas estações secas e participado de inúmeras jornadas. Percebi que tudo o que vivi naquele dia era apenas um pequeno capítulo de uma longa história escrita pela savana. Um dia, eu também ocuparia o lugar deles e contaria aos mais jovens sobre a ocasião em que estivemos diante de um lion e voltamos em segurança. Mana ko? A refeição não servia apenas para matar a fome. Ela fortalecia os laços entre todos nós. Cada porção era dividida de forma justa, refletindo a maneira como vivemos. Buscamos alimento juntos e o compartilhamos juntos. Ninguém ficava de fora daquele círculo. Essa união era tão importante quanto qualquer habilidade de caça. Levantei os olhos para a imensidão da savana à minha frente. Aquela terra era vasta e desafiadora. Ali, toda forma de vida precisava lutar para continuar existindo. Hoje tínhamos alimento e alegria. Amanhã talvez surgisse um novo desafio. Mas havia uma certeza que me tranquilizava: eu jamais precisaria enfrentá-lo sozinho. À medida que a refeição chegava ao fim, sentia meu corpo recuperar as forças, mas, acima de tudo, minha mente se fortalecia. Aquela jornada já havia se transformado em uma história compartilhada. Não era mais apenas um momento em que estive diante de um lion, mas uma lembrança que agora pertencia a toda a comunidade.
Compreendi que o que manteve nosso povo vivo por tantas gerações não foi apenas a capacidade de seguir rastros ou manter firme a corda do arco. Foi a confiança entre nós, a forma como nos reunimos e dividimos os frutos de um longo dia. E, sentado naquele círculo, ouvindo as risadas ecoarem sob a luz dourada do entardecer, tive a certeza de que estava exatamente onde eu deveria estar. Eu os ouvi antes mesmo de conseguir vê-los. Seus chamados ecoavam pelas rochas à frente, atravessavam os arbustos secos e se espalhavam por toda a savana. Os babons não se movem em silêncio como um lion. Eles se comunicam o tempo todo e mantêm contato constante com o grupo. É justamente isso que torna a jornada de hoje muito mais imprevisível. Reduzi o ritmo e observei com mais atenção. Sobre uma grande rocha, um babom adulto permanecia sentado, mantendo os olhos atentos a tudo o que acontecia ao redor. Ele não estava procurando alimento, mas vigiando cada movimento da área. Mais adiante, outros procuravam raízes, sementes e insetos. Bastava, porém, um único chamado curto para que todo o grupo mudasse de posição em questão de segundos. Os babons são extremamente atentos e trabalham em conjunto. Se apenas um deles percebe qualquer sinal diferente, todo o grupo sobe rapidamente para áreas mais altas ou se dispersa em várias direções. Por isso, o mais importante não é a velocidade de cada pessoa, mas a capacidade de coordenação de todo o grupo. Nós ajustamos nossas posições naturalmente, como fazemos há muitos anos. Ninguém precisou dizer uma palavra. Dei a volta pela esquerda, mantendo distância para não entrar no campo de visão do babom que fazia vigilância. Os outros seguiram silenciosamente por diferentes direções, formando um grande arco. Cada passo era dado com extremo cuidado. Foi nesse momento que o vento mudou de direção. Percebi que nosso tempo estava acabando. Um babom que estava na extremidade do grupo levantou a cabeça e virou as orelhas em nossa direção. Em poucos segundos, soltou um chamado de alerta. Imediatamente todo o grupo reagiu. Os menores correram para o alto das rochas, enquanto os adultos se reuniram, prontos para mudar de lugar a qualquer instante. O ritmo mudou completamente em poucos segundos. Já não existia o silêncio que acompanhava os rastros de um lion. Tudo acontecia de forma rápida, constante e exigia concentração total. Mantive a respiração controlada, sem tirar os olhos do alvo em meio a tantos movimentos ao mesmo tempo. Bastava um instante de distração para que toda oportunidade desaparecesse. O momento decisivo chegou muito rápido. Puxei lentamente a corda do arco e esperei até que um babom se afastasse do grupo por apenas um instante. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo depois,
O grupo inteiro correu para o alto das rochas e desapareceu rapidamente da nossa vista. Aos poucos, os chamados foram diminuindo até que a savana voltou ao silêncio habitual. Permaneci parado por alguns instantes, observando antes de seguir em frente. Não houve gritos de comemoração, apenas alguns olhares e discretos acenos entre nós. A jornada havia terminado. Diferente do encontro com o Lion, a experiência com os babons foi muito mais rápida, exigindo coordenação precisa e observação constante. Enquanto permanecia entre aquelas rochas ainda iluminadas pelo sol, compreendi que o verdadeiro diferencial daquele dia não havia sido a força, mas a união do grupo e a capacidade de interpretar os movimentos de um animal tão atento. Se você quer continuar acompanhando minhas jornadas para descobrir como vivem os Hadzabe, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Depois da perseguição intensa pelas rochas, não voltamos imediatamente para o acampamento. Ainda estávamos cheios de energia, mas nosso corpo precisava de algo para recuperá-la. Ao atravessarmos uma área com árvores grandes, ouvíamos o som familiar das abelhas silvestres. No alto de um tronco havia uma grande colmeia escondida dentro de uma cavidade. Para os Hadzabe, o mel é uma fonte preciosa de energia. Não o vemos apenas como um complemento alimentar, mas como uma parte essencial da sobrevivência na savana. Um dos homens subiu habilmente pela árvore, firme e confiante. Lá embaixo, preparamos uma pequena quantidade de fumaça para afastar as abelhas sem causar grandes danos à colmeia. Quando os primeiros favos desceram, todos sorrimos com entusiasmo. Peguei um pedaço dourado de favo e senti o sabor intenso do mel espalhar-se rapidamente pela boca. Depois de uma perseguição tão exigente, aquele mel parecia um presente da própria natureza. Ele nos devolveu as forças antes da caminhada de volta ao acampamento. O caminho de volta foi muito mais tranquilo. Enquanto caminhávamos, conversávamos sobre tudo o que havia acontecido durante a perseguição aos babons. Alguns lembravam do instante em que o grupo mudou de direção em poucos segundos. Outros analisavam por que nossa formação havia funcionado tão bem naquele dia. O ambiente estava muito mais leve e animado do que no início da jornada. Do mel silvestre até a rotina dos Hadzabe, ainda existem muitas histórias fascinantes para descobrir. Inscreva-se no canal e venha comigo nessa jornada. Quando o acampamento apareceu à nossa frente, aqueles que haviam permanecido ali nos reconheceram de longe. Não foi preciso chamar ninguém. Bastaram alguns olhares e discretos acenos para que todos entendessem que a jornada havia terminado.
O clima rapidamente deixou de ser de espera e voltou ao ritmo habitual de trabalho. Todos se aproximaram em silêncio, mas com atenção, prontos para assumir naturalmente suas tarefas. O preparo dos alimentos aconteceu de maneira organizada e cuidadosa. Ninguém precisou receber instruções, pois cada pessoa conhecia perfeitamente sua função. Alguns recolheram mais lenha seca. Outros prepararam um espaço limpo para o trabalho. Outros iniciaram as etapas necessárias para preparar os alimentos. Coloquei meu arco ao lado do lugar onde costumo me sentar e passei a fazer parte daquele trabalho coletivo como se fosse apenas mais um momento natural do dia. Trabalhamos concentrados e em perfeita sintonia. Cada movimento era firme, mas sem pressa. Para nós, todo alimento conquistado depois de um longo dia de caminhada possui um grande valor. Nada é desperdiçado. Nenhuma parte é deixada de lado. Tudo é aproveitado da melhor maneira possível e preparado para ser compartilhado com toda a comunidade. Percebi claramente a mudança entre o ritmo intenso da perseguição e a tranquilidade da vida no acampamento. A jornada havia terminado, mas o entusiasmo do grupo permanecia. O sabor doce do mel ainda estava na boca, as conversas enchiam o ambiente e a sensação de termos trabalhado juntos durante todo o dia me fazia sentir completo. Em meio à imensidão da savana, momentos como esse me lembram que sobreviver não significa apenas seguir rastros ou reagir rapidamente. Significa também saber aproveitar o que a natureza oferece, fazer uma pausa para recuperar as forças e preparar juntos a refeição que será compartilhada por todos, sempre com entusiasmo e união. Quando a fogueira já queimava de forma constante e toda a preparação estava concluída, nós nos sentamos em um grande círculo no centro do acampamento. O chão seco e aquecido sob nossos pés, enquanto a brisa da savana passava suavemente pelos nossos ombros. Ninguém precisou dizer que era hora de começar, mas todos sabiam que aquele era o momento da refeição. A comida foi colocada no centro, e cada porção foi dividida da maneira de sempre, de forma tão natural quanto respirar. Recebi minha parte com as duas mãos e senti o calor que ainda vinha das brasas. Depois de um dia inteiro caminhando entre as rochas e atravessando arbustos secos, meu corpo acolheu aquela refeição de maneira intensa. Comi devagar, mastigando bem para sentir o sabor se espalhar pela boca. Não havia temperos sofisticados, mas o aroma da fumaça,
O sabor natural dos alimentos e a sensação de ter exatamente o necessário faziam tudo parecer completo. Em seguida, o mel passou de mão em mão, como complemento perfeito para a refeição. Um pedaço dourado de favo foi separado, e o mel espesso escorreu lentamente sobre meus dedos. Levei-o à boca. O sabor era intensamente doce, mas equilibrado, misturando-se perfeitamente ao gosto da comida que eu acabara de comer. Essa combinação parecia devolver minhas energias imediatamente. Ao redor, todos comiam em um ambiente tranquilo. As conversas aconteciam em voz baixa, sem exageros, mas suficientes para criar um clima acolhedor. Alguns comentavam para qual direção seguiríamos no dia seguinte, onde talvez encontrássemos mais mel silvestre ou raízes comestíveis. Os planos surgiam naturalmente entre uma mordida, outra e algumas risadas discretas. Observei como todos compartilhavam a comida. Se alguém quisesse mais, bastava olhar para o centro do círculo. Ninguém guardava nada apenas para si. Ninguém demonstrava pressa. Era justamente essa igualdade que transmitia uma sensação de segurança. Eu sabia que, acontecesse o que acontecesse amanhã, hoje todos nós estávamos alimentados juntos. Se você gosta de momentos simples, mas cheios de significado, inscreva-se no canal e venha acompanhar as próximas histórias comigo. A luz do fim da tarde ainda iluminava a savana com um tom dourado suave. A fogueira queimava de forma constante, espalhando calor ao redor. Sentei-me ereto e respirei profundamente o cheiro da fumaça e da terra seca. Meu corpo começou a relaxar, e meus ombros já não estavam tão tensos quanto durante a perseguição entre as rochas. O cansaço deu lugar a uma sensação de tranquilidade e estabilidade. Continuei comendo até sentir que era o suficiente. Nem de mais, nem de menos. Esse equilíbrio é algo que sempre buscamos. A comida não serve apenas para manter nossas forças, mas também para lembrar como vivemos, buscando, compartilhando e utilizando com responsabilidade tudo aquilo que a natureza nos oferece. Quando a refeição chegou ao fim, ninguém fez qualquer anúncio. Todos simplesmente se levantaram com calma. Alguns colocaram mais lenha na fogueira, enquanto outros organizaram tudo ao redor. A rotina seguiu naturalmente, como o vento que continuou soprando pela savana. Olhei ao redor do círculo, que aos poucos ia ficando vazio, e senti uma profunda sensação de paz. Hoje trabalhamos bem juntos. Hoje compartilhamos a mesma refeição. E naquele instante, em meio a uma terra vasta e desafiadora, compreendi que são justamente refeições simples como essa que mantêm minha comunidade unida e forte através de muitas gerações.
Na região semiárida ao redor de Leyte Yezzi, o solo é coberto por uma fina camada de areia vermelha, onde qualquer rastro fica claramente visível. A manhã estava tão silenciosa que eu podia ouvir o vento passando pelos arbustos baixos de acácia. O grupo avançava mantendo distância entre si, enquanto todos mantinham os olhos voltados para o chão em busca do menor sinal. Parei de repente. Sobre a areia apareceu um rastro largo e sinuoso, um sinal familiar de que uma python havia passado por ali há pouco tempo. As marcas ainda estavam bem definidas, quase sem terem sido apagadas pelo vento. Isso significava que a distância entre nós e o animal já não era grande. Ninguém disse uma palavra. Bastaram alguns gestos discretos para que todos entendessem o que fazer. Desloquei-me para a esquerda, enquanto os demais abriram a formação de forma suave para ampliar o campo de observação. Para mim, qualquer jornada pela natureza sempre começa entendendo o ambiente ao redor antes de dar o próximo passo. O rastro levava até uma pequena caça ao lado de uma área aberta. À distância, tudo parecia absolutamente normal. Mas, olhando com mais atenção, percebi que a grama seca estava amassada. Entre os tons da terra e das folhas secas, parte de um corpo marrom amarelado praticamente se confundia com a paisagem. A python permanecia imóvel, tão bem camuflada que seria quase impossível percebê-la com um simples olhar. O grupo manteve a mesma distância. Observei a direção da cabeça, enquanto os outros acompanhavam o restante do corpo. Ninguém avançou diretamente. Contornamos a área em um amplo arco, sempre deixando espaço suficiente para mudar de posição, caso fosse necessário. Nesse ambiente, manter a calma sempre foi mais importante do que qualquer atitude precipitada. Um pequeno galho balançou quando alguém passou por perto. Imediatamente, a python começou a se mover. Seu corpo deslizou suavemente sobre a areia, deixando novos rastros sinuosos. O clima ficou ainda mais concentrado, mas tudo continuava sob o controle do grupo.
Ajustei rapidamente minha posição à distância que já conhecia bem, mantendo uma boa visão sem me aproximar demais. Preparei lentamente a flecha e esperei com paciência o momento certo. Somente quando o ângulo de observação ficou realmente favorável puxei a corda do arco. Tudo aconteceu muito rápido. A Python reagiu imediatamente, movendo-se com força e deixando uma sequência de curvas bem marcadas sobre a areia vermelha. Ninguém correu em sua direção. Permanecemos em nossas posições, observando até que todos os movimentos diminuíssem gradualmente. A coordenação aparecia em cada passo e na precisão com que mantínhamos as distâncias. Não havia ações individuais nem decisões impulsivas. Cada escolha era resultado da experiência construída ao longo de muitos anos caminhando juntos. No coração da vasta savana da Tanzânia, o primeiro encontro do dia terminou com serenidade. Sobre a areia vermelha, nossas pegadas seguiam os rastros sinuosos recém-deixados. Uma etapa da jornada havia terminado, mas muitas outras descobertas ainda nos esperavam. Na sua opinião, que surpresa estará esperando por nós na próxima jornada? Compartilhe sua resposta nos comentários. Depois do primeiro encontro, não voltei imediatamente ao acampamento. O sol já estava mais alto no céu da Tanzânia, e sua luz iluminava a grama seca, tornando cada detalhe ainda mais visível. No ambiente semiárido ao redor de Lake Eyasi, interpretar o terreno naquele horário era ainda mais fácil. Uma nova sequência de rastros apareceu perto de uma área com grandes rochas empilhadas naturalmente. Desta vez, não me aproximei logo de início. Permaneci à frente, mantendo distância para observar, enquanto os outros contornavam discretamente os lados, garantindo que todas as direções permanecessem sob controle. Não houve conversas em voz alta, apenas olhares de confirmação e passos lentos e constantes. Depois de alguns minutos de espera, parte do corpo com desenhos marrons e amarelados apareceu quando a Python começou a sair de uma fenda entre as rochas. A luz do sol refletia suavemente em suas escamas. A situação foi conduzida seguindo o mesmo princípio: manter distância, escolher a posição adequada e agir apenas quando todas as condições de segurança estivessem garantidas.
Uma flecha foi lançada com extremo cuidado. A Python mudou de direção e deslizou em direção à vegetação mais baixa. Continuei mantendo uma formação flexível, sem me aproximar demais. Observei seus movimentos até ter certeza de que toda a situação estava completamente sob controle. Aos poucos, o silêncio voltou a dominar o ambiente. O vento continuava soprando sobre as pedras aquecidas. A segunda caçada terminou sem confusão, apenas com concentração e coordenação precisa. Enquanto voltávamos na direção do acampamento, um rastro menor apareceu inesperadamente próximo a um pequeno tufo de capim. As curvas eram mais estreitas e rasas, indicando que provavelmente se tratava de um indivíduo jovem. Parei mais uma vez. Desta vez, a aproximação foi ainda mais cuidadosa. Usei um bastão comprido para verificar a vegetação à frente, mantendo uma distância segura. A pequena Python reagiu rapidamente, tentando se esconder ainda mais entre as plantas. A coordenação aconteceu em poucos instantes. Mantive contato visual, enquanto os demais ajustavam suas posições para evitar qualquer espaço livre atrás do animal. Três situações diferentes no mesmo dia, mas todas seguindo o mesmo princípio: manter a calma, compreender o ambiente e priorizar minha segurança. Para mim, cada encontro com a natureza não representa uma demonstração de força, mas uma lição sobre concentração e trabalho em equipe. No meio da imensa savana, enquanto o vento continuava passando pelos arbustos baixos de acácia, comecei o caminho de volta ao acampamento, levando comigo o resultado de um longo dia e uma união fortalecida a cada passo dado em conjunto. Deixe seu like se você nunca viu uma caçada tão impressionante quanto esta. Não há comemorações exageradas, mas a alegria aparece claramente no meu rosto. Depois de muitas horas caminhando sob o sol, o momento de voltar sempre traz uma sensação de alívio e satisfação. O alimento é colocado perto da fogueira central enquanto observo tudo com atenção.
Logo volto ao meu lugar de costume, como se já soubesse exatamente o que preciso fazer. As brasas são reorganizadas e mais lenha seca é acrescentada ao fogo. Os movimentos familiares acontecem de forma natural, precisa e sincronizada. O ambiente ao redor da fogueira fica mais acolhedor, não apenas por causa do calor, mas também pela energia compartilhada entre todos nós. Depois de um longo dia, sentar juntos assim já é uma recompensa. Uma fumaça fina sobe lentamente e se mistura ao vento seco da savana. A luz do sol reflete nas escamas que já foram cuidadosamente preparadas, criando tons marcantes sobre a areia vermelha. O som da lenha estalando acompanha as histórias contadas com entusiasmo. Relembro o primeiro rastro que encontrei na areia e conto o momento em que precisei mudar de posição em apenas alguns segundos. Cada história é recebida com sorrisos, acenos de cabeça e risadas de concordância. A empolgação não está em falar sobre o desafio, mas na sensação de termos conseguido tudo juntos. Não fico separado do círculo. Sento ao lado dos meus companheiros e compartilho cada pequeno detalhe como parte do grupo. O ambiente é animado, mas continua preservando a harmonia característica de uma comunidade unida há muitas gerações. Enquanto a refeição vai sendo preparada, o círculo ao redor da fogueira fica cada vez maior. Aproximo-me ainda mais e converso com todos em um clima descontraído. Algumas brincadeiras leves arrancam risadas de todos. As porções de comida passam de mão em mão de maneira espontânea e tranquila. Não tenho pressa, mas também não consigo esconder a expectativa pelo momento da refeição. A convivência ao redor da fogueira se torna cada vez mais natural e animada a cada minuto. Passo uma porção de comida para um dos meus companheiros acompanhada de uma brincadeira. Em alguns momentos, todo o círculo cai na risada por causa de um detalhe inesperado das histórias do dia. As gargalhadas ecoam pelo ar seco e depois desaparecem suavemente, mas continuam estampadas nos rostos sorridentes de todos. No imenso cenário da Tanzânia, aquele círculo se torna o centro de toda a vida ao nosso redor. O brilho alaranjado da fogueira ilumina nossos rostos, destacando os sorrisos e os olhares cheios de alegria. As histórias continuam, as risadas seguem ecoando e a refeição acontece no ritmo natural da nossa comunidade, sem um fim claramente definido, apenas dando continuidade à alegria e aos laços que compartilhamos depois de mais um dia inesquecível na savana. Manako makomati yamakwapi kuzu na puna kuthathu tya ukusala kwebe ene kuzu ayenqe kwaqukwazi Minha jornada de caça sempre revela concentração, experiência e uma impressionante capacidade de adaptação à natureza. Cada vez que você acompanha meus passos, descobre uma nova perspectiva sobre como vivo em harmonia com esse ambiente de forma resiliente e habilidosa. Se você gosta de conteúdos autênticos, cheios de energia e ricos em cultura como este, inscreva-se no canal e continue comigo nas próximas jornadas.